Eu vou liberar para você um grande presente. É uma mentoria exclusiva com a revisão de reta final do TRT do Ceará, para a principal matéria, Direito do Trabalho, com o nosso mentor, Tadeu Canguçu, que é analista de TRT. E esse vídeo vai ficar disponível por pouco tempo aqui no YouTube, então aproveite agora, depois ele vai ficar disponível com exclusividade para a galera do VIP da Aprovação Ágil. Então deixe sua curtida, faça sua inscrição no canal, ative o sininho e veja esse vídeo até o final. E fique esperto, porque aqui no link da descrição eu tenho um presente que é um curso completo da Aprovação Ágil, mais um e-book bônus para você. Tá no link da descrição. Continue vendo esse vídeo, aproveite enquanto ele está disponível. Vamos começar a nossa revisão de vésperas para o TRT-7, TRT do Ceará, que vai contar com uma prova aí da FCC. A primeira dica que eu tenho que dar para vocês, pessoal, isso eu sofria de ansiedade ali na véspera da prova. Estava com o Vademécum, às vezes aberto, lendo, às vezes desordenadamente, né? Mas, se você tem, ó, esse quadrinho aqui, você já não, você já fica mais tranquilo, ó. Esse aqui basicamente é um índice. Então você tem que prestar atenção. O mais importante para você ler naquela véspera, só a lei seca, quero dar uma olhada na lei seca. Então, olha só, esse aqui, ó, artigo 1º ao artigo 12, esse aqui é fundamental para sua prova, tá bom? Vai te dar conceitos ali de emprego, de empregado e empregador no artigo 2º e 3º, vai te dar o conceito de tempo à disposição, que cai não só na parte de jornada, na parte de trabalho, mas também, às vezes, é pano de fundo para uma pergunta até de processo. Enfim, você tem ali é um artigo que se refere aqui ao inicial, à parte inicial do direito do trabalho, mas depois vai ter repercussão lá na parte é, de jornada, na parte de direito coletivo, tá? Então, o artigo 4º muito importante, tá certo? No artigo 11 nós temos a prescrição, no artigo 11A a prescrição intercorrente, são coisas que foram mudadas, inclusive, pela reforma trabalhista, né, a prescrição intercorrente. Então, esse artigo 1º ou 2º aqui é uma ótima para você ler na véspera, tá? O artigo 3 e o artigo 56 eu descartaria, né? Tem ali, talvez, o artigo 29, o artigo 40, que falam aí do valor das anotações, né? Mas são questões muito esporádicas, tá? Agora, esse aqui também, ó. Esse aqui merece leitura completa. Esse aqui merece. O artigo 57 e o artigo 75 vai falar de jornada e toda a prova tem uma questão de jornada, isso é certeza. Né? Pode não ter questão do artigo 1º ao 2º. Geralmente não tem questão do artigo 3 ao 56, mas do artigo 57 ao artigo 75 sempre vai cair uma ou até mais questões, tá? E às vezes a questão não vai estar no enunciado a jornada, mas a pergunta vai ser de remuneração. Então, acaba tendo esse joguinho, né, da banca, que acaba contextualizando toda a pergunta de trabalho. Muitas têm como pano de fundo a duração do contrato. Então, se você tem uma boa noção desses artigos aqui, você já vai conseguir perceber se a banca quer saber uma questão de duração de trabalho, se a banca quer saber uma questão de remuneração, uma questão de segurança e medicina do trabalho, certo? Uma questão de acordo coletivo. Então, daqui, ó, vão sair muitas questões, é muito importante. E eu destaco o teletrabalho, tá? As letras ali do artigo 75. Teletrabalho caiu muito, e eu também aposto nela como uma das principais, tá? Artigo 129 a 153 é interessante você saber, especialmente prazos, né? Porque se refere aí a férias, tá? Então eu vou circular só um pouquinho aqui para falar assim, ó, dá uma decoradinha ali nos prazos ali que é importante, tá? Mas geralmente não passa disso. No artigo 154 ao artigo 223, o importante ali é periculosidade e insalubridade, tá? O 192 e o 193. Esses são disparados os principais dessa seção aqui, tá? Então, 192 e 193, tá bom? Do 224 ao 351, essa aqui é quando a banca quer ferrar a turma, tá? Não tem como. Eu só leria aqui as diferenças de jornada e também parte de sobreaviso e prontidão. Então, o resto, pessoal, é para derrubar candidato.
é aquela letrinha de lei ali que, cara, é complicado. Então aqui, não vou nem grifar, mas não, eu vou destacar o próprio 224, né, que eu acho que é o do sobre jornada ali, né? Sobrevisa bem esse 224. Então esse vale a pena você dar uma olhada, mas que faz uma analogia com o trabalho do ferroviário, né? Do 372 ao 401 cai. Eu vou juntar esses dois aqui, ó. Vou juntar esses dois. Do artigo 372 ao artigo 441, que fala trabalho da mulher e trabalho do menor, eu acho que eles revezam. Uma hora pergunta da mulher, uma hora pergunta do menor. Uma hora pergunta da mulher, outra hora pergunta do menor, sabe? Então não é muito recorrente. É interessante as diferenças, obviamente, porque muito desse texto é repetido com Constituição, repetido com outras partes da CLT, tá? Então, eu focaria no que é diferente, mas, né, lógico, depois de ver jornada e remuneração e contrato, né? E várias outras coisas, na verdade, né? Agora vamos lá, ó. 442. Esse aqui, ao 510. Eu vou até abrir aqui, ó, o Vademécum, para a gente falar um pouco mais dele, porque ele é um pouco mais complexo, tá? Quando você abre o Vademécum aqui, se você vê o índice, você tem a parte de contratos, a parte geral de contratos, né? O contrato do trabalho. E é importante, mas são muitas definições, tá? São muitas definições. Então, e é uma coisa muito doutrinária, é complicado, né? Tem a parte de trabalho temporário, né? Então, ó, no 442 tem as disposições gerais. É importante, mas não cai muito. Mas é importante para você saber. Isso que é complicado, mas enfim. Agora, o 457, esse quer. E aí entra no capítulo da remuneração, tá? O 457 é extremamente importante decorar esse artigo, tá? 457. Aí depois você vai para o 458, e é importante também, mas principalmente no parágrafo 2º, que diz o que não é verba salarial, que foi inclusive modificado pela reforma trabalhista, tá? Então, 457, 458, e depois temos ali a parte de transferência, que é o 469, né? Alteração, transferência. Esses são os principais artigos e são bem recorrentes, tá? São bem recorrentes. Tem a parte ali no 471 de suspensão e interrupção, que também, às vezes cai, às vezes não cai, e é um decoreba pesado, né? Mas é importante, né? E rescisão, né? A rescisão, essa eu diria que é mais importante que a própria remuneração, tá? Que aí é do 477 até, até o 510, né? Já entra a representação de empregados. Então, a rescisão ali. Então, você pega ali na parte de remuneração e contrato alguns artigos específicos, contrato por prazo determinado é importante, né? Depois você vai cair direto na rescisão, aí a rescisão, sim. Essa é bem, bem relevante, tá bom? A parte agora aqui do direito coletivo, ó. Essa primeira parte aqui é importante aquelas questões ali, o 453, fala de dirigente sindical, tal, tal, tal. Mas aí, ó, a partir do 611 fica super importante. Porque ali foi onde a reforma trabalhista mais bateu forte, que é o negociado prevalece sobre o legislado, a CT acima de CCT. E 611A o que pode negociar, 611B o que não pode negociar. Tá bom? Então, a partir desses aqui. Então, vamos destacar. Artigo 1 a 12, 57 e 75. Uso da rescisão aqui, o 447. E esse aqui. Esses aqui são obrigatórios. Tem que ler antes da prova. E depois você vem lendo algumas coisas aqui, lendo algumas coisas aqui, entendeu? Digamos assim, para você não ficar com aquele desespero assim, não. Você pega, vai lendo, né? Vai dando uma revisada, enfim. Então, para essa primeira parte aqui, você lê, você vai ter a visão geral da CLT, tá? A partir do artigo 647, aí já é processo do trabalho. Daí já é outra conversa que a gente vai ter na parte de direito processual do trabalho.
Bom, agora, pessoal, vamos para algumas ideias gerais importantes. Trabalho, gênero, as espécies de trabalho são emprego, o eventual, avulso, portuário, voluntário, cooperado, estagiário, representante comercial e autônomo, né? O empregado é o que mais vai cair na sua prova, provavelmente 100% da sua prova vai ser sobre empregado, tá? Às vezes diversifica e cai outro, tá? Mas é comum perguntar às vezes só sobre o empregado. E aí, com o empregado tem essas modalidades aqui, que são as principais, inclusive com lei complementar para o doméstico, com lei especial para o aprendiz e para o rural, tá bom? E para o urbano, basicamente, a CLT mesmo. Aí as ideias gerais do contrato, porque quando você tiver uma questão factual, né, factual, em que a banca pergunta, olha, o empregado começou tal hora, terminou tal hora e foi rescindido o contrato dele. Aí ele vai lá e faz uma pergunta de rescisão. Ou tal hora, no final do mês recebeu tal. Pergunta sobre remuneração. Então, você tem que ter noção do que ele está perguntando. Se ele está falando de jornada, se ele está falando de intervalo, se ele está falando de remuneração, se vai vir uma pergunta de insalubridade, periculosidade, se vai perguntar alguma coisa específica, se vai falar da norma coletiva ou se vai falar de rescisão. Esse é o caminho do contrato de trabalho. Ele tem um início, quando a vaga é oferecida, tem o pré-contrato. Pode até ter pergunta dessa parte, que é se tiver um contrato firmado certo e o empregador não fizer o contrato, você tem a perda de uma chance, possibilidade de indenização para o empregado, tá? E aí, efetivamente contratado, você tem as questões contratuais ali dos artigos 444 em diante, na jornada dos artigos 57 em diante, né, também dos intervalos, na parte de salário 457 em diante, e aí você se situa na localização, se situa no artigo, vai ajudar a sua memória a focar no que você leu da CLT, no que você leu dos seus materiais, tá bom, pessoal? Então, bem importante você ter esse começo, meio e fim do contrato na memória, tá? Vou destacar os principais princípios do direito do trabalho e se, tá? Ainda tem gente que acrescenta o BR, né, boa fé e razoabilidade. Então, esses são princípios importantes. Na doutrina enxuta, a gente fala ali meia página, às vezes uma página inteira de cada princípio desse, destrincha bem, traz pergunta, né? Então, bastante importante. E aí a gente vai para a definição, né? Vamos para a definição, vamos cair para dentro da CLT agora. Ó. Vamos destacar já um macete, que é o XOPI, requisitos da relação empregatícia. A gente coloca só um P, a gente coloca dois P, eu coloco os dois P para lembrar que tem a prestação de serviço, tá? Tem que ter a prestação de serviço, né? Tem que ter prestação de serviço e tem que ser pessoa física, tem que ser uma pessoa física que presta esse serviço. Por isso os dois P, né? Tem gente que às vezes só coloca pessoa física, enfim, presume que a prestação de serviço é por uma pessoa. De qualquer forma, tem que ter subordinação jurídica, habitualidade, onerosidade. Né? A subordinação jurídica, ali no artigo 3º, está escrito como direção. O empregador dirige. Né? Habitualidade, na lei está escrito não eventualidade. Onerosidade, que é o salário mediante pagamento. É assim que está no artigo 2º e 3º. Prestação de serviço é essa mesmo e pessoa física também. Beleza? Então, remetendo aí aos artigos 2º e 3º da CLT, esse macete para você saber se uma relação tem um vínculo ou não. Aí eu vou dar uma dica para vocês. Por exemplo, quando você vai falar de doméstica, não tem habitualidade, tem continuidade, que é mais de 2 dias na semana. Se você vai falar de eventual, perdão, do avulso, vai ter lá todos os direitos garantidos ali, mas ele não vai ter também a habitualidade. Se você for falar do intermitente, ele também não vai ter habitualidade. Né? Se você for falar, por exemplo,
motorista contratado, mas que pode ser substituído por outra pessoa, que evita o vínculo. Não tem a pessoalidade. Então, tirou algum dos requisitos, o trabalhador voluntário não tem a onerosidade, entendeu? Então, você tirou um dos requisitos, você desmancha a construção do emprego, tá? Então, tem que ter todos os requisitos. E aí você, quando for analisar uma questão de vínculo, tem que ver se está presente tudo isso. Tempo à disposição é o artigo 4º, importantíssimo. Eu já vou direto no principal, que é essa tal de troca de uniforme, tá? A troca de uniforme, se é obrigatório fazer na empresa, lembra do frigorífico, lembra do trabalhador na usina nuclear, lembra do radiologista no hospital, que tem que botar aquele manto, né? Lembra do segurança, que tem que botar o coldre, desarmar o outro, botar o render, né, que chama. Tem toda uma preparação ali, enfim. E ele é perigoso, às vezes, ele ficar exposto na rua andando de segurança, ele vai com a roupa normal, se troca no serviço. Então, se você tem a obrigatoriedade de fazer a troca na empresa, isso é tempo à disposição do empregador. Você não pode trocar e depois bater o ponto. Tem que bater o ponto e trocar, porque aí já está englobado nesse tempo o tempo à disposição do empregador. Agora, tem o uniforme da empresa? Tem, é só a camisetinha lá escrito Lojas Quero Quero. Né? Na Lojas Quero Quero, uma camisetinha, posso andar no ônibus, posso sair de casa vestido, beleza, sem problema. 1 minuto para colocar, 30 segundos para colocar uma camiseta, aí você não vai ter tempo à disposição. Esse é o principal problema aqui nesse artigo 4º, tá? Mas recomendo novamente a leitura completa dele, claro. Aí eu já vou pular lá para o 58, tá? Aqui eu já nem passei pelas partes ali de anotações de carteira de trabalho, tá bom? Já pulei para o 58. O 58, pessoal, é a norma matriz da jornada de trabalho. Tá? Foi criado o direito de trabalho, morreram criancinhas nas indústrias antes das primeiras legislações, e as legislações vieram proteger justamente a saúde do trabalhador, que não pode ficar exposto a jornadas abusivas, tá? Então esse é o principal artigo. E ele, do jeito que ele está escrito aqui na CLT, ele só previu 8 horas diárias. Aí você juntava com a obrigação de ter um descanso semanal remunerado, ali do artigo 66, né? E também da lei própria do descanso semanal remunerado. Aí você tinha 6 dias na semana de 8 horas e um dia de descanso, e um dia de DSR. Então você tinha jornada semanal de 48 horas. O que a Constituição veio e fez? Acrescentou, diminuiu 4 horas, que na prática são retiradas do sábado. Fica sendo, na prática, 5. Não, deixa eu deixar vocês aqui. Com a Constituição Federal, ficou sendo 5 dias na semana de 8, um dia. Opa, tá aparecendo um 2 aqui. Um dia de 4 e um dia de descanso semanal remunerado. Aí você tem 40 mais 4, 44. Essa é a prática. E aí você tem a compensação de jornada, que pega essas 4 horas de sábado e distribui em 5 dias na semana. Né? Você tem a jornada de 6 horas semanais, que vai ser 6 vezes 6 daí. Está dentro do limite de 44, 36. Aí você vai ter a jornada 12 por 36. 12, trabalho, 36, descanso, e assim por diante. Aí você vai manobrar conforme, o empregador vai manobrar conforme a necessidade dele. Tá bom? Importante, ó, no artigo 2º, foi excluída as horas itinerantes. Não existem mais, a não ser se houver previsão em convenção coletiva.
Então, todo o tempo que o trabalhador gasta da casa dele até estar no posto de trabalho, trabalhando, não é efetiva, como é que é aqui? Não é computado na jornada de trabalho. Não será computado na jornada de trabalho. Beleza? Acabou as horas itinerantes. Então, é só o tempo que está na empresa trabalhando. E o 12 por 36, ele teve muitas modificações. Antes da reforma trabalhista, ele só estava previsto em súmula. Agora, tem a previsão que até acordo individual, antes era só negociação coletiva, acordo individual pode prever o 12 por 36, claro, com negociação coletiva também, né? E, ó, descanso, é, perdão, o intervalo pode ser indenizado. Pode ser observado, trabalha 11, uma hora de almoço, ou trabalha 12 e paga uma hora extra de intervalo, né? Uma hora indenizada, perdão, não é esse, é só pagar uma hora a mais. E, lógico, indenizado sem reflexo. E essa jornada também inclui, ó, descanso semanal remunerado, feriados, tá? E prorrogação do trabalho noturno. Então, não vai, durante o 12/36 só recebe noturno das 22 às 5, tá? Então, esquece o receber mais que isso, tá bom? Outro ponto nefrálgico aqui, muito questionado pelas bancas e pela FCC, claro. Excepcionados do controle de jornada. É o externo que não pode ser controlado, o ponto dele, o cargo de gestão, mas gestão, tá, pessoal? Quem substitui o empregador. Numa agência bancária, o gerentão, tá? Num supermercado, o administrador geral. Numa unidade fabril, o diretor da fábrica, tá? É, é o cargo de direção e um ou outro diretor, dependendo do tamanho da empresa, tá? Gerentinho ali de conta, coordenador de setor, esse pessoal, segundo, terceiro escalão, não é dispensado do ponto, tá? Teletrabalhador, se o teletrabalhador não for por jornada. Porque, por exemplo, se você contratar uma secretária de teleatendimento das 8 às 18, com 2 horas de almoço, você tem uma jornada controlada. Aí você obriga ela que esteja naquele lugar, ela loga naquele horário, fecha naquele horário, é possível controle, aí você tem jornada mesmo, tá? Então, o teletrabalhador tem essa questão aí. Se for por produção ou tarefa, ele é excepcionado. Isso aqui não vale para o teletrabalhador que efetivamente cumpre jornada, e daí ele está sendo controlado o trabalho dele pela jornada. Tá bom? Intervalos 66, 67, 71. 66 interjornada, 67 intersemanal, que aí é o 24 horas do descanso semanal, tá? Apoiado também na lei 609, que fala do descanso semanal remunerado, tá bom? Aqui, somando um com o outro, você tem que o intervalo semanal é de 35 horas, né? Porque não é porque você está no meio da semana que você não vai respeitar o interjornada, tem que respeitar o interjornada e o intersemanal, beleza? E o intrajornada, que é o famoso almoço, horário do almoço. Ou para quem trabalha à noite, o horário da janta. Né? 1 hora, acima de 6, né? 15 minutos entre 4 e 6, e não precisa de intervalo a menos de 4 horas. Bom, se houver violação, o pagamento vai ser só indenizado pelos minutos suprimidos. Mudança drástica da reforma trabalhista que drenou bastante o direito aos intervalos interjornada. Bom, os intervalos interjornados intersemanal não foram alterados pela reforma, tá? E aí, ó, quando você olha
o mapa geral de intervalos, né? Todo o resto é trabalho. Veja só, você acordou em casa. Até entrar no posto de trabalho não é jornada. Tá? Tá dentro do seu intervalo interjornadas ou intersemanal. Começou a trabalhar, você vai estar trabalhando, você trabalha 8 horas, por exemplo. A hora que você para, você tem aqui, ó, o horário para alimentação e higiene. Esse não é computado na jornada. Mas se for aquele intervalo da câmera fria, do digitador ou pausas concedidas por mera liberalidade, 10 minutos de cafezinho, isso aí está contando jornada. O empregador está pagando e você não está trabalhando. Né? As pausas do digitador ali, a cada 90 minutos tem que parar, a câmera fria, a cada 1h40 tem que parar 20 minutos, né? Terminou a jornada de trabalho, começa o seu intervalo entre uma jornada e outra. Você vai sair de lá 18 horas, 17 horas do trabalho, todo o tempo até reiniciar a próxima jornada, o seu intervalo interjornadas. E quando é a véspera ali do seu descanso semanal remunerado, você vai engatar ali o intervalo interjornada com o intervalo intersemanal. Beleza? E, né, adicional noturno, onde que entra o adicional noturno? Pro urbano, das 22 às 5. Pro rural lavoura, 21 às 5. Pro rural pecuária, das 20 às 4. Só que pro urbano é só 20%, pro rural é 25%, só que tem uma contagem fixa de horas noturnas, que isso pode ser alterado por convenção coletiva, que vai lá e bota 40%, geralmente, né? Só que conta a hora normal, a hora de 1 hora. E pro rural, a hora é normal sempre, tá bom? Prorrogou, exato se for 12 por 36, prorrogou a jornada, né? Hoje a gente está falando substancialmente, mas se você começou das 22 horas a trabalhar e você trabalhou até vamos colocar aí, é, 7 horas da manhã, por exemplo, você vai ter ali 2 horas noturnas em prorrogação. Bom, se trabalhou mais, vai ser mais. Tem as horas prorrogadas, as noturnas prorrogadas. Olha aqui o teletrabalho, ó, de tão importante, eu deixei aqui um quadrinho, ó. Formas de teletrabalho, por jornada, por produção e por tarefa. Aqui não tem controle de jornada, aqui tem controle de jornada. Beleza? Ó, esse artigo 35 letras aqui, lê integral, tá bom? Muito importante. Vou deixar um macete aqui, ó. É uma coisa interessante, ó. Se o contrato de trabalho começa em teletrabalho, já está previsto lá que ele vai começar em teletrabalho. Beleza, né? É até motivo ali, né, para se discutir até judicialmente se vai poder o cara que já começou em teletrabalho ser chamado para presencial. Isso aí eu nunca vi, mas eu acho que seria uma tese interessante para o empregado evitar ser chamado, né, para o presencial. Mas olha só, se você está no presencial, você tem que aceitar ir para o teletrabalho. Então, do presencial para o teletrabalho com a anuência do empregado. Agora, se você já está no teletrabalho, né? Num contrato em que você não começou no teletrabalho, você foi para o teletrabalho. Para te chamarem para o presencial, basta uma decisão empresarial. Então, uma riminha aí para você ver que para sair, você precisa aceitar. O empregado precisa aceitar. Para voltar, é decisão do empregador. Vai ter ali 15 dias para a pessoa se adaptar, melhorar, arrumar a rotina, etc. Só 15 dias acabou, já volta ao normal. O tabelinho de férias que eu falei para vocês decorarem, ó, tá ali. Até 5 faltas injustificadas, você usufrui 30 dias de férias normal. É o seu direito para quem é o direito para quem trabalha 2 meses seguidos. Agora, de 6 a 14, 24,
Ó, você vai diminuindo 6, diminui 6, diminui 6, diminui 12, né? Aqui, ó, aqui você vai em 5, até 5 nada. Aí de 6 a 14, aqui é de 8, né? Ó. De 6 a 14, de 15 a 23, de 24 a 32, né? E acima de 32 você perde o direito às férias. Prazos interessantes para você saber das férias, né? O pagamento das férias tem que ser 2 dias antes de você usufruir, do empregado usufruir. Artigo 145. Ah, mas e se não pagar antes? Vai pagar em dobro? Isso foi caçado, tá? Não vai pagar em dobro. Vai pagar com juros, etc. Mas é uma obrigação legal, você tem que pagar, né? Ah, mas quando que vai ter férias em dobro? Quando exceder 12 meses do período concessivo. Aí tem que pagar aquelas férias em dobro. Bom? FGTS, até dia 7. Salário, até o quinto dia útil, que às vezes pode até extrapolar o. Não, não vai extrapolar, né? Vai chegar até o dia 7 mesmo. E rescisão, a não ser que tiver um feriado, né? Daí pode chegar a ser o dia 8, o dia. Né? Aí pode, de repente, pode extrapolar. Rescisão do contrato, até 10 dias após o término, tá? Antes era assim, se foi aviso prévio indenizado, 10 dias. Se foi trabalhado, um dia, tá bom? Agora mudou, seja o trabalho indenizado, ou a rescisão indenizada, a rescisão, o aviso prévio indenizado, o aviso prévio trabalhado, 10 dias depois de acabar o contrato. Tadeu, sobre essa questão do pagamento no slide anterior aí, você poderia voltar? Sim. Eu li em algum lugar, essa questão de dia útil, né? Que O salário é dia o, útil. o sábado, ele conta como dia útil para fins de pagamento. Essa informação procede? Olha, é o dia útil bancário aqui que a gente utiliza. Então pula sábado, domingo e feriados. Ah, tá. Aqui o sábado e o domingo não conta. Mas se for para É, pagamento tipo, em mãos assim, o sábado contaria como dia útil? não, não, não. Não, não, não conta. Não Sábado e conta em domingo nenhuma não. hipótese, no caso. Não, não. Não conta em nenhuma hipótese. Geralmente, tanto que você vê os pagamentos, geralmente são feitos ali no último dia ali, né? A galera deixa para trabalhar. Aí é dia 6, dia 7. Geralmente Uhum. o pessoal paga no último dia 6, dia 7. É, verdade. É, beleza? Aí vamos para insalubridade e periculosidade, ó. Esse aqui são os principais artigos daquela seção de medicina do trabalho, tá? No 192, 10 insalubridade mínima, 20 insalubridade grau médio, máxima 40% insalubridade grau máximo, tá? Isso tudo regulado pelo Ministério do Trabalho. Trabalhar com ruídos de tantos decibéis contínuos, lá, 20%. É o Ministério do Trabalho que define, ó. Trabalho com ruído gera adicional de insalubridade. Se não tiver proteção e se tiver a exposição nesse formato. Aí a perícia é feita, se tivesse barulho, tem que pagar a insalubridade no grau determinado pelo Ministério do Trabalho, no, conforme as normas regulamentadoras. Tudo bem? No 193, nós temos as atividades perigosas e nós temos uma novidade, que são os agentes de segurança, né? Mas vamos lá. Inflamável, explosivo, energia elétrica. Trabalhou com isso, você pode morrer rápido, né? A insalubridade, você morre devagar. Periculosidade, pode morrer rápido. Roubo, ó, você pode ser atropelado, pode tomar um tiro, né? Espécie de violência física, atividade de segurança pessoal, né? Você tá,
fazendo segurança de uma autoridade, o patrimonial, você está fazendo segurança de um prédio, né? Colisões, acidentes, né? Profissionais de agentes de trânsito, ó, a novidade aí. E também os motociclistas, tá? E também os motociclistas. Geralmente, pessoal, se o cara é motociclista, o cara é profissional agente de trânsito, ou a mulher é profissional da segurança, de periculosidade, é, 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 independe de perícia. Né? Vai ter uma diferença de vigia para vigilante e tal, mas basicamente, se está armado, é segurança vigilante. Vai ter direito, né, ao adicional de periculosidade. Agora, inflamável, explosivo e energia elétrica, aí entra normas regulamentadoras do trabalho, tem que ter perícia, tá? Essas aqui geralmente tem que ter. E é sempre 30% sobre o salário base. Não está escrito base, está escrito sem acréscimo de nada. De prêmio, de gratificação, de participação, de nada. Logo, a gente entende é o salário base. Bom? Sem nenhum acréscimo. E aí, as últimas questões sobre adicional de periculosidade era um probleminha com números, por exemplo, cheios, né? 1.800 de salário, com 600 de comissão, com 600 de hora extra. Quanto que é periculosidade? Ah, a periculosidade é 600. 600 por causa do 30% em cima do 1.800. Então vai ter que ter essa continha aí. Na verdade, não é nem essa, né? Vai dar menos até. Vou fazer a conta aqui rapidinho, ó. Tipo, ó, 1.800 dividido por 100 multiplicado por 30. Esse é 0,24, 540, né? 540. Eu já ia errar a questão, né? Mas aí como eu lembrei que 30 não é 30 e 3 não é 30, eu fiz a continha, aí eu acertei, tá? Mas olha lá. E vai ter questão falando que é 540, vai ter questão falando que é 600, vai ter questão falando que é 660, tudo para te confundir ali, entendeu? Ou que é o 800, considerando os 600 de comissão, entendeu? Tudo para, né, saber se você sabe bem a lei, se ainda por cima você sabe fazer conta. Tá nesse nível essas questões. Bora lá. Na remuneração, galera, decore isso. Salário é o que foi pago pelo empregador, tá? Mas também pode ser o que for pago por terceiro, que são as gorjetas. Mas o que integra salário? Que aí salário, né? Salário é o fixo mais gratificação legal mais comissões. Ah, eu não recebo comissão. Se eu não recebo comissão, então não vai ter isso no seu lerite. Você não tem que se preocupar com isso. Né? Ah, eu não tenho gratificação. Também, você não tem gratificação, beleza. Vai ficar só com o salário fixo. Tá? Então, essa é a fórmula do salário. Fixo, gratificação, comissão. O salário ó, tem uma súmula importante, né, que não pode ser complessivo. E no parágrafo segundo, né, nós temos ali, ó, ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado pagamento de dinheiro, tem que ser ticket, diárias para viagem, prêmios, abonos, não integram a remuneração. E aí vai ter mais artigos na sequência falando de outras situações que não integram a remuneração, não se incorporam ao contrato de trabalho, não constitui base de qualquer encargo trabalhista, previdenciário, fiscal, nada. Eles fizeram questão de excluir todas as possibilidades. Né? Então eu faço uma tabelinha para vocês facilitar, né? O que são parcela salarial? Salário fixo, comissão, gratificação, aí quebra de caixa, é uma gratificação. Né? E adicional salarial. Também, você vai receber a mais ali por alguma norma legal, né? Hora extra, hora adicional noturno, transferência, adicional salubridade. Tudo isso aqui é salário, tá? Parcela salarial. Agora, o que não é salarial?
PLR, ajuda de custo, alimentação diária, abono, prêmio, vale, transporte, vestuário, saúde, educação, seguro, previdência, vale cultura, salário família, salário desemprego, PIS/PASEP, stock option, que é participação de ações. Isso aqui não é. É mais fácil você decorar o que é. Aí o que não é, uma consequência. Mas, aí. Outra coisa, às vezes cai em prova e é bem complicado, e eu trago aqui bem rapidinho, ó. Diferencie equiparação salarial de desvio de função, de acúmulo de função, de reenquadramento, tá? Equiparação salarial você tem paradigma, desvio de função você está fazendo outra coisa para a qual você foi contratado, acúmulo de função você está fazendo mais de uma coisa para a qual você foi contratado, e reenquadramento você tem um plano de carreira e você não está correto nesse enquadramento aí, tá? Para cada uma dessas situações, você vai ter uma ação específica. Todas vão cobrar diferença salarial. Mas aqui você vai tentar, né, alterar a função para o encaixe correto ali dentro do plano, do cargo de salários. O acúmulo, esse aqui é um pedido que chega a ser besta, assim, porque a gente geralmente não dá, sabe? Porque geralmente o acúmulo da função com uma função inferior. O cara é lá, zelador, é o maior salário de quem trabalha em condomínio, e ele fica pedindo acúmulo por, de vez em quando, trabalhar de porteiro, sendo que o porteiro ganha menos. Então não vai ter o acúmulo, não vai ter o plano salarial que o pessoal pede, tá bom? Desvio de função, dependendo da situação, pode gerar, né? Você foi contratado por uma coisa, mas você está fazendo uma coisa que tem que receber mais, ok, já acontece. Agora, a equiparação salarial, pessoal, nos dá bastante trabalho. Que aí são os quadrinhos que eu fiz aqui embaixo, ó. A equiparação salarial, o empregado vai tentar uma e se igualar em valor de salário com o coleguinha. Um coleguinha que ganha mais que ele, né? Só que o trabalho dele é de igual valor para o mesmo empregador no mesmo estabelecimento. E aí você destaca esse igual valor, e esse igual valor o quê? De trabalho. O trabalho do paradigma que ganha mais é igual ao seu em produtividade, perfeição técnica. Vocês não têm mais que 4 anos de diferença na empresa, vocês não têm mais que 2 anos de diferença na função. E aí você vai postular essa equiparação salarial. Tudo bem? O empregado se encontra nessa situação. Então agora, já caminhando aqui para o penúltimo assunto, né? Rescisão pontual. 7 modalidades, 3. Uma normal, que é a extinção normal. Todas as outras podem ser consideradas anormais, seja por iniciativa de uma ou das duas partes, ou por ato ilícito de uma ou das duas partes. Se o empregado não quer continuar trabalhando, ele pede demissão. É a resilição por iniciativa do empregado. Se o empregador não quer mais aquele trabalhador na empresa dele, demite sem justa causa. E se os dois não querem continuar aquela relação que já está desgastada, é o distrato. Novidade da reforma trabalhista. Já quando comete ato ilícito, o empregado é demitido por justa causa, né? Aí você está lá no 482 da CLT. Agora, se a empresa não cumpre a obrigação, e a principal obrigação não cumprida ali é não pagar salário, não pagar FGTS, aí o empregado pode alegar rescisão indireta. Agora, se os dois erraram, o empregador não pagou o salário dele, o empregado cometeu ato ilícito, culpa recíproca. E a extinção normal, que é o final do contrato por tempo determinado. E aí, depois de declarado, fixado, estabelecido qual é a modalidade de rescisão, a gente vai fazer a somatória das verbas. Bom, verbas
trabalhistas devidas sem justa causa e rescisão indireta são as mesmas, ou seja, todas possíveis. Então, sem justa causa, quando o empregador demite ou quando o empregador é faltoso, o empregado vai receber saldo de salário. Ó, saldo de salário sempre vai receber, tá? E férias vencidas também sempre vai receber, até na justa causa. Tá? Então, saldo de salário, férias vencidas. O que mais que recebe quando você é demitido? Aviso prévio trabalhado ou indenizado. Trabalhado, o empregador exige que você trabalhe. Indenizado, ele, na hora que ele te avisa, já rompe, você já para de trabalhar e vai receber sem trabalhar. E ainda por cima, lembrar que tem o proporcional, né? 3 dias a cada ano completado de trabalho. Ainda tem o 13º proporcional, férias proporcionais, vai sacar o FGTS, vai ter a multa de 40% sobre os depósitos de FGTS e vai, se tiver os requisitos, usufruir do seguro-desemprego. Tá bom? Então, se a gente contar, ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 direitos. E aí agora a gente vai ver os direitos sendo diminuídos conforme a modalidade vai piorando, né? Temos ali, ó, o empregado pede demissão. Ele toma a iniciativa. Aí ele já não vai ter saque de FGTS, não vai ter multa de FGTS, não vai ter seguro. Os outros direitos ele vai ter todos, tá? Mas aqui ele perdeu 3 já, né? Só tem um a mais aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perdão. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu falei 9, né? 8. E aqui já perdeu 3. Dos 8 perdeu 3, ó. Certo? Quando ele pede demissão. Então, ele pede demissão, ele vai receber o saldo de salário, vai receber aviso prévio. O aviso prévio ele vai ter que trabalhar, na verdade. Se ele não trabalhar, ele ainda tem que pagar. Isso é importante aqui no pedido de demissão. Pedido de demissão, você vai pagar o aviso prévio se você não trabalhar. Tá bom? Isso pode ser um desconto no teu salário. Se você trabalhar, você vai receber o mês trabalhado. Isso vai ser como um saldo de salário, tá? Enfim. E o 13º proporcional, férias vencidas, férias proporcionais, garantidos. Se tem um distrato, veja só, não tem seguro-desemprego. Afinal de contas, não foi involuntário o desemprego da pessoa. O seguro-desemprego só é devido quando o desemprego é voluntário. É involuntário. No caso do distrato, ele quis ficar desempregado, né? Ele quis sair daquele emprego. Então, não recebe seguro-desemprego. A multa do FGTS, pagado pela metade, né? É um acordo, paga metade do FGTS. E olha só, isso aqui eu não entendi, ó. Só saca 80% do FGTS. Uma coisa que não é do empregador, o Estado vai ficar com 20%. Mas é estranho, mas o distrato trouxe isso aqui, ó. Só saca 80% do FGTS. No aviso prévio, se trabalhado, recebe normal. Agora, se indenizado também, 50%. Tá bom? Agora, saldo de salário, 13º, férias proporcionais e férias vencidas, recebe normal. Tá bom? E se trabalhar o aviso prévio, recebe normal também o aviso prévio. Aí a gente vai para justa causa, que é quando o empregado dá razão para o empregador demiti-lo, ele cometeu um ato ilícito, só vai receber o que já estava vencido, saldo de salário e férias vencidas. Aí você tem uma pena de perder o 13º proporcional e as férias proporcionais. No final, você foi adquirindo aquele direito, mas você vai perder. Essa é a penalidade mesmo, né? 13º proporcional, ó, férias proporcionais. O aviso prévio não vai ter ganhar, mas também não vai ter descontado, né? Mas não vai sacar FGTS, não vai ter multa do FGTS, não vai ter seguro-desemprego. Fica só com os dois pequenininhos ali. Na rescisão indireta, como eu já mencionei para vocês, recebe tudo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recebe tudo certinho. Equipara com a demissão sem justa causa. Na culpa recíproca, não vai receber o seguro-desemprego, porque o empregado também deu causa. Tá?
A multa do FGTS também é dividida igual no distrato, tá bom? O aviso prévio, se indenizado, também é dividido igual no distrato, se trabalhado, vá lá. Mas geralmente não vai ser trabalhado, porque é ato ilícito, né? Então vai ficar 50% do aviso prévio. Agora, esse aqui é a penalidade, ó. 50% do 13º proporcional, férias proporcionais 50% também. Então ele adquiriu aquele direito e vai receber só metade. Saldo de salário preserva, férias vencidas preserva e deu uma colherzinha de chá, vai poder sacar o FGTS. Tá? Então essa é a culpa recíproca. Beleza, pessoal? Aí no material mais completo ali, a gente ainda fala da fato príncipe, fala da resolução ali, da resilição ou resolução nos contratos por prazo determinado, mas aí são regrinhas que demoram um pouco mais para explicar. Vamos seguir aqui pros que não podem ser demitidos. Quem está exercendo ali dirigente sindical, empregada gestante, eleito CIPA, acidentado, membro da CCP, representante dos empregados, eles não podem ser demitidos assim. Esse aqui ainda pode, se tiver justificativa financeira, tá? Mas esses aqui, ó, tem garantia provisória no emprego, tá bom? Garantia provisória no emprego. Enquanto durar o mandato, 5 meses após o parto, tá? 12 meses depois da alta previdenciária aqui por ostentado, beleza? A súmula da gestante, tem que ler, só porque desconhece o estado gravídico não impede de ter direito, né? Olha essa súmula aqui, pessoal. Estabilidade da gestante, súmula 244. O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização. É uma súmula batida? É. Só que os entendimentos jurisprudenciais novos estão alterando isso aqui. Só que na prova, pessoal, vai cair ela seca. Então, ó, mesmo que o contrato for por prazo determinado, a gestante tem direito à garantia provisória. Tá bom, pessoal? Decora esse aqui do jeito que tá, porque na prova, se não cair desse jeito, você vai poder entrar com recurso. Então, ó, mesmo no contrato por prazo determinado, a gestante tem direito à estabilidade provisória. Beleza? E assim a gente vai acertar a questão de gestante. Já a estabilidade do acidentado está no 378, 12 meses após a cessação do auxílio-doença, certo? Os primeiros 15 dias o empregador paga, mas depois de 15 dias ele foi para o INSS receber o auxílio-doença, aí só quando acabar esse auxílio-doença da alta previdenciária que vão contar os 12 meses de estabilidade para depois sim ele puder ser demitido, inclusive demitido por sem justa causa. Detalhe que aqui, pessoal, esse carinha aqui, dirigente sindical, todos esses aqui, ó, podem ser demitidos por justa causa. O dirigente sindical tem um inquérito para apuração de falta grave para demitir ele, tá? Ele é super estável, vamos dizer assim, em relação aos demais. Olha aqui, ó, no 543, né, fica vedada a dispensa de empregado associado, né, até do registro da sua candidatura até um ano depois do final do seu mandato. Então passa todo o mandato, ainda passa um ano para ele de garantia provisória. Tá? E mesmo com falta grave, ou seja, uma justa causa, ele precisa passar pelo inquérito para apuração. É um procedimento especial na Justiça do Trabalho para demitir o dirigente sindical por justa causa. Certo? E agora, ó, direito coletivo, último tema. E assim, o direito coletivo, eu vou destacar alguns artigos, esses são obrigatórios e está caindo muito prova. 611, tá? Define lá, convenção coletiva é o acordo de caráter normativo de sindicatos, tá bom? Os sindicatos, no parágrafo 1º, ó, podem fazer acordos com as empresas, aí tem os acordos coletivos.
Então, convenção coletiva entre sindicatos, acordo coletivo entre o sindicato dos empregados e a empresa. E aí acaba que, por ser mais específico, a reforma trabalhista entendeu que eles têm preponderância sobre a convenção coletiva. No 611-A começa dizendo que o negociado prevalece sobre o legislado. No 620 reafirma, o ACT está acima do CCT, que está acima da lei, né? As condições estabelecidas no acordo coletivo prevalecerão sobre a convenção coletiva. E no 611-A tem o que pode ser negociado, no 611-B tem o que não pode ser negociado, constituir objeto ilícito de negociação. E aqui, é a supressão ou redução. Se falar em aumentar direito, ok. Mas se falar em reduzir ou suprimir direito, e aí são direitos ali de FGTS, são direitos de férias, são direitos muitos previstos na Constituição, muitos previstos em leis específicas, não pode mexer. Está assegurado aquele direito, a negociação coletiva não pode diminuir. Tá bom? E aqui, então, a gente encerra a nossa revisão de direito do trabalho. Tá? A última dica que eu dou para você aqui é ler esses principais artigos e também fazer a revisão aí do seu material que você destacou durante o seu estudo, questões que você resolveu que você não acertou, súmulas que você ainda não entendeu, de repente você dá uma lidinha um pouco mais tranquila. Mas isso, pessoal, até sexta-feira, tá? Sábado é dia de você descansar, fazer uma boa viagem, cuidar ali da sua saúde mental, às vezes correr um pouco, cuidar da alimentação. E aí sim, no domingo, deixar tudo preparado para você ir bem para a prova, ir bem na prova, poder lograr então a sua aprovação. Beleza, pessoal? Então é isso. Aqui a gente então encerra o primeiro bloco. Esse concurso aí está bem dentro do padrão FCC, algumas modificações ali de algumas matérias específicas. Se você já conhece os nossos materiais do concurso, né? Nós temos ali doutrina enxuta, nós temos ali os materiais enxutos, planner para ajudar você a montar o seu horário de estudo, temos ferramentas de estatísticas ali para a prova. Então, são várias tecnologias, ferramentas que vão ajudar você a alcançar a aprovação, né? Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a carreira específica do TRT e sobre mim e o Gustavo, nós temos aqui um podcast aqui disponível no material aí no YouTube do Bitolei, que a gente conversa sobre vários aspectos aí da carreira, tá bom? Então, acesse lá se você quer conhecer um pouco mais sobre TRT, sobre a minha jornada aqui nos concursos públicos, tá? A jornada também do Gustavo. Rapidamente, né? Sou servidor do TRT-15, foi aprovado no TRT-15, atualmente estou no TRT-9, né? Aprovado em 5 concursos, todos de tribunais, né? Na OAB também, fiz graduação na UEM, sou professor desde 2018, 3 especializações, agora estou no mestrado. Sigo aqui com o Bitolei fazendo essa... É uma nova etapa, lógico, na minha carreira, né? A parte de mentoria, uma proximidade maior dos alunos, materiais mais específicos, mais aprofundados, tá? Então, nós temos ali nosso e-book, está disponível ali para o pessoal do VIP, ou para, eventualmente, quem queira adquirir a obra isolada. Temos mentorias. Na mentoria temos ali revisões, temos algumas resoluções de prova e também súmulas do TST comentadas, quase todas as súmulas comentadas, né? As principais vigentes, enfim. Então são muitas ferramentas para você aproveitar o estudo. Gostou desse vídeo? Tenho certeza que ele vai te ajudar demais no TRT Ceará, em qualquer concurso de TRT, na verdade. Então deixa sua curtida, faça sua inscrição no canal, ative o sininho. Se você não gostou, deixa sua descurtida também, não tem problema. Conte por quê, nós prometemos melhorar nos próximos vídeos. E também, muito importante, siga o Bitolei em todas as redes sociais. E ainda, mais importante, aproveite agora no link da descrição. Eu liberei para você o nosso workshop para você passar em qualquer TRT com apenas 2 horinhas por dia. É um curso completíssimo com o passo a passo
passo para você garantir sua aprovação e ainda eu vou liberar um livro bônus. Está disponível aqui no link da descrição. Aproveite porque vai ficar tudo disponível por pouco tempo e, claro, compartilhe esse vídeo, viu? Porque isso daqui vai ficar disponível no YouTube por pouquíssimo tempo. Normalmente nós só liberamos esses vídeos para a galera do aplicativo da Aprovação Ágil e eu recomendo demais que você o quanto antes entre no aplicativo da Aprovação Ágil. Imagina só você ter tudo isso daqui ao vivo e ter acesso a todas as nossas ferramentas de estudos. Aí eu tenho certeza que você vai chegar voando em todos os TRTs. Um abraço, a gente se vê em breve. Tchau, tchau.